Graça e paz, Pastor Davi, graça e paz aos nossos queridos e amados ouvintes. É muito bom poder estar aqui para compartilhar mais uma reflexão com base nas Sagradas Escrituras. Agora num novo formato, em áudio e vídeo. E eu quero dizer que é uma satisfação continuar aí compartilhando a mensagem da Palavra de Deus, usando também esses recursos tecnológicos, que eu sempre digo, precisam dobrar o joelho para servir ao Senhor de toda a terra, Vamos para o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 25, que diz assim: E disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Não há tempestade que Jesus não possa acalmar. Esse texto nos fala de um desses momentos de crise em que os discípulos enfrentaram, tendo que vivenciar um momento de grande vendaval. Jesus tinha vivido um dia intenso naquele momento. Tinha feito muitos fatos, tinha vivenciado muitas realidades, tinha tido momentos particulares com os discípulos e agora Jesus tinha dado uma ordem para que eles passassem para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago que ficava na parte norte da Palestina. Aliás, fica na parte norte da Palestina. É uma grande massa de água. E é um local de muita instabilidade de temperatura. E nessa oscilação era muito comum acontecer esses vendavais. Mas este é um momento terrível na história deles. Eles se sentem assolados pelos ventos, tentam enfrentar a tempestade. Mas é nesse momento que o Senhor de toda a terra se levanta para acalmar a tempestade e dá ordem aos ventos para que os ventos se acalmem. E nessa história, portanto, nós percebemos também que da mesma forma nós enfrentamos situações tempestuosas na nossa vida. Quantas vezes nós enfrentamos vendavais terríveis, mas assim como os discípulos presenciaram essa grande verdade. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Não há tempestade que Cristo não possa acalmar. Cristo sempre acalma e é capaz de acalmar qualquer vendaval da vida. E eu queria destacar com base nesse momento aqui de Jesus com os discípulos. Como é que Cristo acalma as tempestades da vida? Quais as tempestades que Ele é suficiente para trazer calmaria sobre elas? Em primeiro lugar, Cristo acalma as tempestades que se levantam contra nós. Toda aquela tempestade agora ameaçava a vida dos próprios discípulos. O próprio Lucas, que registra esse fato, Mateus também registra, Marcos também, mas Lucas nos dá um detalhe importante, que o barco, na verdade, naquela circunstância, sofria grande perigo. Portanto, os discípulos estavam sofrendo uma grande ameaça contra a própria vida deles. Quando eles chegam para o Senhor para pedir ajuda, eles mesmos colocam para o Senhor como eles estavam perecendo. Era realmente um momento e uma circunstância que ameaçava a vida deles. Mas é nessa hora que o Senhor se levanta para acalmar qualquer tempestade que se levantava também contra eles. O Senhor é capaz de acalmar as tempestades da nossa vida e dar um basta em qualquer vendaval que se levantar contra nós. Diante das tempestades que tem lhe assolado, de qualquer vendaval que tem, na verdade, ameaçado a sua vida e a sua história, confie no Senhor. Confie naquele que é capaz de dar ordens e fazer as coisas voltarem para o seu lugar. Em segundo lugar, Jesus acalma as tempestades que nós não podemos controlar. Os discípulos não tinham o mínimo controle sobre aquela situação. Na verdade, nós nunca temos o controle sobre nada. Às vezes a gente até tenta controlar, a gente até tenta dar os comandos, a gente tenta fazer com que as coisas voltem ao lugar.
Tentamos pelos nossos próprios esforços pegar as rédeas da vida e tentar fazer com que as coisas se ajustem. Mas o fato é que a gente não tem nenhuma suficiência para controlar determinados vendavais. Aliás, a gente não tem controle sobre nada. Mas o Senhor está sempre controlando. Cristo estava e permanecia no controle daquela situação. Ele se levanta para acalmar a tempestade, para mostrar para os discípulos que ele permanece no controle de qualquer coisa. Mas Cristo estava controlando ainda quando estava dormindo. Quando os discípulos vão clamar a Jesus por socorro, ele está dormindo na proa do barco. Mas ele é aquele que permanece no controle, mesmo estando na proa do barco. Porque se o Senhor está no barco, a situação está sob controle. Porque ele permanece com as rédeas da vida em suas mãos. A tempestade, na verdade, mexeu com toda a estrutura dos discípulos. Colocou medo nos discípulos, mas o Senhor permanecia calmo, sereno e tranquilo, dormindo, porque ele continuava com os vendavais e o controle de qualquer vento em suas mãos. Ele chega para dar ordem, porque o controle estava nas mãos dele. O Senhor é capaz de controlar as tempestades. Só o Senhor está no controle das tempestades que você não consegue acalmar. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa acalmá-las. Deixe que o Senhor acalme. Coloque nas mãos do Senhor os vendavais que hoje, na verdade, atormentam a sua alma. E em terceiro lugar, ele é capaz de acalmar as tempestades que ameaçam a nossa fé. Veja o quanto os discípulos, na verdade, entraram em verdadeiro pânico, o quanto aquela tempestade começou a ameaçar a confiança deles. Eles estão tentando resolver a situação pelos seus próprios meios, mas eles deveriam ter confiado no Senhor, ter buscado de início o próprio Senhor para resolver aquela situação. Mas é diante daquele momento, que o Senhor se levanta para resolver aquela situação de uma vez por todas. E trazendo ainda mais, o Senhor não traz só, na verdade, o controle da tempestade, mas o Senhor traz o controle do coração deles. Porque agora eles começam a ter um outro tipo de fé no Senhor, a perceber o Senhor de uma outra forma. Eles mesmos ficam admirados, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era o Senhor que até então eles não conheciam. Eles não sabiam até que ponto Jesus era capaz. Mas agora, na verdade, a sua fé começa a se apropriar de uma outra verdade. Ele é o Senhor da vida. E às vezes são nesses momentos que chegam para nos desmontar, para desmoronar a nossa fé e a nossa confiança, que o Senhor chega para mostrar e fortalecer ainda mais a nossa fé nele, mostrando quem ele é, até onde é capaz de chegar o seu poder, até onde Jesus é capaz de intervir. Aliás, não há limites para o seu poder agir. Que você descanse no Senhor. No meio da tempestade é possível deitar a cabeça no travesseiro e descansar, quando nós sabemos que Cristo é capaz de acalmar qualquer tempestade da vida. Cristo é capaz de acalmar as tempestades. Então descansa nele e acalma o teu coração diante dos açoites da vida. Acalma o teu coração em Cristo. Olha para a tempestade, mas acima de tudo olha para Cristo. Só assim você é capaz de viver calmarias e você presenciará calmarias diante das tempestades da vida. Deus nos abençoe.